Olá, será que sou? É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, dos versículos 59 e 60, diz: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão é um servo do Senhor, teve uma morte cruel e dolorosa, que foi a morte por apedrejamento. E sua morte se deu exatamente porque ele estava dando testemunho de Jesus Cristo. Antes de morrer, ele teve tempo para fazer duas coisas memoráveis. Atos capítulo 7, versículo 59, fala da primeira. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Interessante. Segunda coisa memorável que ele fez está no versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. As duas coisas memoráveis que ele teve tempo de fazer na angústia da morte foi orar ao Senhor e perdoar aqueles homens que estavam fazendo tal coisa com ele. Talvez alguns, no lugar dele, não estariam orando, mas murmurando e reclamando, ou até dizendo: Jesus, cadê o Senhor? Por que não faz nada em meu favor? Do que adiantou eu ter fé e ter sido fiel ao Senhor? Sabe, queridos irmãos, muitas pessoas na hora dos problemas, das angústias, das dores, reclamam, murmuram contra Deus. Não foi o caso de Estevão. É verdade que Jesus não fez nada. Ele não fez nada. Jesus permitiu que ele fosse apedrejado até a morte. Sabe, Jesus não fez nada por ele naquele momento, mas Jesus já havia feito algo maravilhoso na cruz do Calvário, onde ele veio e tomou a forma humana e se deixou ser preso, sacrificado naquela cruz, o seu sangue derramado, morto naquela cruz, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Sabe, muitas vezes as pessoas olham e acham que a vida e a abundância é somente nessa vida. As grandes vitórias é só para esta vida. Sabe, o Senhor pode nos abençoar nessa vida e tem abençoado, essa é a verdade, mas a grande vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário não é para essa vida, mas para uma vida eterna, bendita e maravilhosa. Nesse mundo aqui nós vamos ter aflições, é isso que a palavra diz para nós. E olha que interessante em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, o Senhor pode nos abençoar aqui, essa é uma verdade. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário é para uma vida além daqui. É uma vitória eterna que Ele tem dado para aqueles que creem em nome de Jesus Cristo. O que fez Estevão na angústia da morte orar em vez de murmurar e reclamar, perdoar em vez de condenar. O que fez esse homem ter essa atitude? São duas coisas importantes. Primeiro, Atos capítulo 7, versículo 55 diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. A primeira coisa que fez com que esse homem fosse capaz de orar em vez de murmurar, de perdoar em vez de condenar, foi porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Muitos confundem, meus irmãos amados, explosão emocional, histeria emocional com ser cheio do Espírito, fazer barulho com ser cheio do Espírito. Sabe, quem é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa, ele vai produzir o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela vai produzir esse fruto. Agora, como é que pode uma pessoa que se diz cheia do Espírito viver fazendo fofoca? Viver falando mal da vida dos outros? Viver com muitas mentiras, causando intriga e confusão entre irmãos e entre tantas pessoas? Como é que pode? Só porque ele fala aleluia muito alto? Só porque ele é capaz de ter histerias emocionais? Misericórdia, misericórdia. Estevão, na angústia da sua morte, orou em vez de murmurar ou reclamar. Ele perdoou em vez de condenar. E isso por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito é fiel. É fiel. Essa é a verdade. Em segundo lugar, meus irmãos amados, o que fez Estevão, na angústia da sua morte, orar em vez de reclamar e perdoar em vez de condenar? Mateus 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Sabe, meus irmãos amados, esse homem viu Jesus. Enquanto nós estivermos olhando, sabe, para o Senhor Jesus, seremos fiéis. Seremos fiéis. Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Para os homens à sua volta? Você vai se decepcionar. Essa é a verdade. Você está olhando para as religiões, você vai se decepcionar também, meu irmão. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. No momento que ele começou a olhar o vento, as ondas, a fúria do mar, ele começou a afundar. E conosco vai acontecer a mesma coisa se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. Sabe, esse homem de Deus cheio do Espírito, ele olhou para Jesus, ele viu Jesus, por isso ele foi capaz de orar, em vez de murmurar e reclamar, foi capaz de perdoar, em vez de estar condenando a estes homens que estavam matando ele. Oh, glória a Deus! Quando verdadeiramente estamos cheios do Espírito e olhando de fato para Jesus Cristo, unicamente olhando para Jesus Cristo, vamos ser capazes de cantar um cântico com propriedade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabe, é um cântico bonito, mas precisa ser cheio do Espírito e estar com os olhos voltados para Jesus Cristo, para poder cantar esse cântico com propriedade. Que eu e você possamos estar olhando dessa forma,
o Senhor Jesus já concedeu a nossa maior vitória, a vitória mais maravilhosa que um homem pode receber, a sua salvação, a vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, muitas vezes nossos olhos só estão aqui. Pai amado, parece que Estevão, Senhor Deus amado, foi derrotado. Mas Estevão, Senhor Deus amado, foi um grande vitorioso. Porque no pior da sua vida, na angústia da morte, Senhor Deus, em vez de murmurar, orou. Em vez de condenar, perdoou. Isso porque era um homem cheio do Espírito e estava olhando para o Senhor. Ajude a mim e a cada um dos meus irmãos, Senhor Deus amado, que me ouvem neste momento, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, para que possamos produzir o fruto do Espírito e para que possamos estar olhando sempre e unicamente para o Senhor. Assim, Pai amado, peço a Sua bênção, Sua ajuda sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estevão foi um grande vitorioso. Está aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo como um mártir da igreja. Glória a Deus. Meu irmão, que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Que Deus capacite você a crer e a ser fiel. Deus abençoe sua casa, sua família, suas finanças, seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?